Amém, querido? Para você que não me conhece, meu nome é Cauê. Como eu disse, somos líderes aqui do Ministério de Música. E nessa noite Deus tem coisas maravilhosas para o seu coração. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. A palavra de hoje, querido, como diz os nossos amigos e queridos irmãos assembleianos, é forte. Fala para o seu irmão assim, a palavra de hoje é forte. A palavra de hoje é forte. Eu confesso para você que talvez seja uma das palavras mais impactantes que eu venha pregar em toda a minha vida. Talvez seja a palavra dentro do Evangelho de Jesus Cristo mais importante, mais essencial que todo cristão precisa saber e ter enraizado dentro do seu coração. Eu confesso para você que eu estudando essa semana, eu me peguei em lágrimas, eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes. De tão impactado que eu fui por essa palavra. Eu digo para você uma coisa, sem demagogia nenhuma, minha vida cristã, depois disso, é outra. O nível da minha vida cristã é outra. O meu entendimento sobre o sofrer de Cristo e o que Ele padeceu naquela cruz, por mim e por você, é outro. Amém? Então eu quero que você fique com o seu coração disponível nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero que a sua mente fique alerta nessa noite, para receber e entender, tintim por tintim, daquilo que a gente vai falar aqui. Amém, querido? Não se disperse. Não deixe a sua mente vagar em nome de Jesus, porque tem coisa maravilhosa hoje pra gente, amém? Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, por favor, no capítulo 53. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Isaías 53, versículo 3 ao 10. A palavra diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus e por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo, Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira na sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da sua vida, da vida de Cristo, uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aleluia. Querido, esse é um texto de Isaías. O profeta Isaías, ele está aqui se referindo ao processo da crucificação que Cristo viria padecer alguns anos à frente. Mas para nós entendermos o processo de crucificação que Cristo iria sofrer, nós precisamos voltar 6.000 anos atrás. Lá no Jardim do Éden, lá no início de todas as coisas, quando Deus resolve dar na telha de Deus fazer o homem. Então no 6º dia, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso quer dizer que não só a imagem de Deus Pai o homem foi feito. Porque Deus diz, façamos o homem. É a primeira pessoa do plural. Ora,
Se é Deus, como é que pode ser façamos? Porque você sabe muito bem que, na verdade, nós cremos na Santa Trindade. O homem foi feito não só a imagem de Deus Pai, mas a imagem de Deus Filho e a imagem de Deus Espírito Santo. Então Deus é um ser trino e por isso fez um homem a imagem dele, o homem é um ser trino também. Deus fez um homem um espírito, através do qual Deus tinha relacionamento com o homem, comunhão com o homem. O Espírito de Deus e o Espírito do homem era um só. Deus deu ao homem uma alma e alojou dentro dessa alma os pensamentos, as emoções, a capacidade decisória, a inteligência do homem. E Deus juntou a alma do homem, o espírito do homem, como se fosse uma coisa só. Colocou tudo dentro de um pedaço de barro, chamado corpo humano. E quando Deus sopra o fôlego de vida pelas narinas de Adão, aquele homem passa a ser um ser vivente. Querido, Adão e Deus eram um. Isso quer dizer que Adão participava da vida que Deus tinha. A vida de Deus não era uma vida qualquer, era uma vida eterna. Afinal de contas, Deus é eterno. Nunca ninguém criou Deus. Ele sempre foi eterno. Então Adão e Deus eram um. Então o destino de Deus era o mesmo destino de Adão. Qual? A vida eterna. Mas infelizmente a gente sabe que isso não durou muito tempo. Porque em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia relata um evento que eu chamo de o evento mais terrível que a humanidade já pôde presenciar. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, o evento mais terrível da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial. Mentira. Não foi. Foi em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem peca contra Deus. Porque no momento em que ele peca, ele é seduzido pela antiga serpente, Satanás, ele come do fruto proibido, ele morre espiritualmente. Deus tinha sido categórico. Deus disse assim para ele, Adão, você pode comer de qualquer tipo de fruto desse jardim. E alguns especialistas dizem que havia mais de 2.500 espécies dentro daquele jardim. Adão, você pode comer de todos, mas de uma só. Só de uma, Adão, você não pode comer. Dito e feito. Adão comeu do fruto. Morreu espiritualmente. O homem que era um só com Deus, agora está separado. Deus disse, você vai morrer. O que aconteceu com o homem? Ele morreu espiritualmente, está separado, afastado de Deus. A vida eterna que havia em Deus e era compartilhada por Adão, agora não é mais. O destino agora de Adão não é mais a vida eterna, mas passou a ser o destino do inimigo de Deus, Satanás e seus anjos. Sabe qual é? O lago de fogo. O homem passou a ser destinado à morte eterna a partir daquele momento. Como é que você acha que o coração de Deus ficou? Eu não sei você, mas eu fico me imaginando que aquele foi o evento mais triste que Deus pôde experimentar em toda a vida eterna dele, vamos dizer isso. Deus vendo a coroa da sua criação, aquilo que ele já fez de mais perfeito, aquilo que ele tinha feito de mais maravilhoso e inteligente, perdido para sempre, afastado dele. Não foi programado para isso. Então Deus, na sua ousadia, precisa fazer alguma coisa para que aquele homem volte, porque era a perfeita criação de Deus. Então Deus decide fazer um plano, que nós chamamos o plano da substituição do homem. Aleluia. Esse é o plano que surgiu dentro do coração de Deus. O plano de substituir o homem. Mas esse plano tinha que estar baseado na justiça do próprio Deus. A justiça de Deus dizia, querido, que se alguém sem pecado se entregasse e morresse por aquele que pecou estaria absolvido. Essa era a justiça de Deus. Cauê, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus nunca nasceu. Ela é como Deus é. Amém? Se alguém, eu vou repetir, se alguém sem pecado morresse no lugar daquele que pecou, aquele que pecou estaria absolvido. Então Deus olha, imagina Deus olhando contente para o universo todo, eu vou achar alguém. Ele olha para o universo todo manchado, porque Adão pecou. Quem era o governador do universo? O Adão. Se Adão pecou, o universo todo está manchado com o pecado. Ninguém poderia assumir aquela premissa de Deus, a não ser Ele mesmo. E quando ele olha para dentro de si e fala, só eu posso cumprir isso, só eu posso fazer, só eu não tenho pecado. Mas aí também havia um outro problema, sabe qual é? A justiça dizia que alguém precisava morrer. Como é que você mata Deus?
Deus não morre. Deus é um espírito. Você já matou algum espírito por aí? Não tem jeito. É aí que Deus tem a ideia mais louca, mais mirabolante, mais doida, que todo esse mundo já pôde presenciar. Deus cria um corpo humano para ele. Aleluia. Deus cria um corpo humano para ele. E ele vem até essa terra. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, vem até essa terra, nascido de uma virgem, fecundado pelo Espírito Santo, ou seja, sem o pecado original de Adão. Ele vive entre nós cheio de graça, de justiça e de verdade, sem em nenhum momento ter pecado. E aos seus 33 anos e meio de idade, ele decide, por livre e espontânea vontade, se entregar numa cruz, por mim e por você e por toda a humanidade. Amém. Esse é o plano de substituição de Deus. Muito pouco do evangelho moderno, dentro do evangelho, das igrejas evangélicas, muito pouco tem se pregado sobre a cruz e o seu real significado, entendimento. Sabe, querida, a gente consegue ter mais ou menos uma percepção rasa do que aconteceu lendo esses versículos, mas será que a gente tem uma percepção profunda do que aconteceu? Eu concordo com você que a salvação sim é algo de graça, dom de Deus. E eu assino embaixo isso, realmente é de graça para nós. Mas para Cristo Jesus custou um altíssimo preço, esse preço foi preço de sangue. Eu queria falar hoje um pouco com vocês sobre o sofrimento de Cristo Jesus. Eu queria falar hoje um pouco com vocês sobre o processo de crucificação de Cristo Jesus. O tema da minha mensagem hoje é a realidade da cruz. Vamos voltar para a palavra. Versículo 3. Aleluia. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Nessa noite nós vamos entender, querido, o real resultado que a cruz trouxe para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. A Bíblia diz que no dia da crucificação, os judeus entregaram Jesus a Pilatos. E quando entregaram Jesus a Pilatos, Pilatos era um homem, um governador romano, que governava a província ali da Judéia, e ele tinha a obrigação e a autoridade de fazer valer a lei romana naquela região. Então era um homem que sabia muito de lei, era um homem que sabia muito da justiça romana. E ele começa a conversar com Jesus e questionar algumas coisas, e Jesus responde para ele algumas coisas, e no final das contas ele percebe que aquele homem não tinha crime, pecado, ofensa legal nenhuma. Mas ele olha para fora e vê uma multidão e percebe o apetite sanguífero da multidão contra Jesus. Para ele não ficar muito feio na foto, ele fala assim: olha só a multidão, eu vou castigar ele um pouquinho, mas depois eu solto. Afinal de contas era Páscoa. Os romanos tinham o costume de soltar um prisioneiro judeu na Páscoa. Eu solto ele para vocês. E aquela multidão dela sai um som e diz assim: Jesus não, pode soltar Barrabás, mas Jesus não. Barrabás era um assassino homicida. A mesma multidão de judeus que um dia antes estava dizendo Baruch Rabá, Beshen Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor, agora está dizendo: não solta Jesus não, solta Barrabás. As mesmas pessoas. Então Pilatos olha para eles e fala assim: o que é que vocês querem que eu faça então com ele, se eu não vou castigar e não vou soltá-lo? Então pela primeira vez surge uma ordem de uma multidão, uma palavra no imperativo, e essa palavra é uma palavra gritada, como a Bíblia diz, e a multidão gritava: crucifica-o. A palavra gritar
não é simplesmente dar um gritinho, não, querido. A palavra no grego é epifônio, berrar, urrar, gritar totalmente sem controle e sem pausa. Tamanho era o ódio que eles estavam do Senhor. Meu Deus. E Pilatos então lava suas mãos e diz: tá vendo só? Quem quer crucificar você são eles, mas eu lavo as minhas mãos. E aí inicia-se o processo de crucificação de Cristo Jesus. E na verdade o processo de crucificação de Cristo Jesus não é simplesmente só a crucificação isolada, um momento isolado, é dividida em etapas. E a primeira etapa do processo de crucificação de Cristo Jesus era a flagelação. Jesus Cristo foi flagelado. E aqui que o negócio começa a ficar um pouco mais pesado. Mas eu creio que essa palavra vai entrar no seu coração e a sua vida, como a minha foi impactada, nunca mais vai ser igual. Então Jesus é levado, os soldados romanos, eles tiram a vestimenta de cima de Cristo, para que a carne dele, a carne das suas costas, pudesse ficar mais expostas para a tortura do chicote torturador. E eles então colocam Jesus sobre um toco de madeira de mais ou menos uns 50, 60 centímetros. E Jesus fica lá inclinado sobre aquele toco. E eles também amarram as mãos de Cristo, as mãos e os punhos, com um círculo de ferro para que ele não conseguisse se movimentar durante as chicotadas. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre esse chicote torturador dos romanos. Eles eram especialistas. Eles eram especialistas. Sabe o que é o pior? Eles se alegravam porque eram os melhores na tortura da flagelação. Ninguém batia eles. Eles eram os melhores. Se regozijavam. Nós somos os melhores em torturar um ser humano na flagelação. Meu Deus do céu. O chicote torturador, ele era um pedacinho de madeira. Mas que dessa extremidade saíam tiras de couro de mais ou menos 50 a 60 centímetros de comprimento. E não para por aí, porque na extremidade dessas tiras de couro haviam peças, serrilhas afiadas de ferro, de arame, de vidro, de fragmentos de ossos, que em contato com o corpo humano seria destruidor. A vítima, quando ela passava por flagelação, antes dela tomar a primeira chicotada, os músculos do corpo já estavam todos contraídos, o estômago totalmente embrulhado, a pele totalmente pálida, e os seus dentes já apertados com os lábios, porque tinha noção daquilo que viria e da dor insuportável que iria passar logo na primeira chicotada. E então, a primeira chicotada desferida contra as costas de Jesus, e esses arames, esses fragmentos de osso perfuram a carne de Jesus profundamente, e na medida que o soldado tira para dar um segundo, aquilo escorre pelas costas dele inteirinha, rasgando e deixando toda a carne dele exposta, destruindo tudo o que era músculo e tendão das costas de Cristo Jesus. Se o limite das chicotadas não fosse 40 como era, o ser humano jamais conseguiria sobreviver. Tamanha era a hemorragia, tamanha era a queda da pressão arterial, tamanha era o sofrimento que aquela pessoa passava. Querido, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se toda essa flagelação, esse desfiguramento do corpóreo de Cristo, Isaías chega a dizer que o corpo dele ficou tão desfigurado, que as pessoas olhavam, pasmas, porque ele ficou tão desfigurado que ele nem parecia sequer um ser humano. Meu Deus. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sincera, de todo o meu coração. Como é que pode a gente
ter a petulância, a ousadia, a intrepidez de querer duvidar que os flagelos sobre o corpo de Cristo Jesus não foram para curar o meu corpo e o seu corpo? Como que a gente pode duvidar que todo esse sofrimento que ele sofreu no corpo dele não foi para curar o meu e o seu? Qual o motivo da tortura no corpo de Cristo Jesus? Se o próprio Isaías diz que o seu castigo, os seus flagelos, a sua tortura no corpo, foi para me curar. Ah, Cauê, mas isso aí é um texto lá do Antigo Testamento. Ah, tá bom, então vamos para o Novo. Pedro pega esse mesmo texto, traz para a realidade nova e diz assim, ó, as feridas de Jesus foram para te curar. E a palavra ali, curar, no grego, remete a uma palavra, que é a palavra médico, que é a palavra medicina, que é a palavra médico, ou seja, aquele que sara o corpo. Salmo 103, ele diz que ele perdoou as minhas transgressões, e me livrou e me curou de todas as minhas doenças. Salmo 107 diz que ele me enviou a sua palavra e me sarou, e me sarou, e me sarou, e me livrou daquilo que era mortal. Quem é a palavra de Deus? A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Quem se fez carne? Cristo Jesus. Cristo é a palavra é Cristo. Deus enviou a sua palavra? Sim, enviou a Cristo para me curar de todas as minhas doenças e me livrar daquilo que era mortal. O que é que foi que Jesus fez aqui na terra quando ele estava aqui? Exatamente aquilo que Deus disse para ele fazer. Vai dizer a João Batista, os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, as boas novas. Felizes são aqueles que não duvidam, que creem, que não se escandalizam com isso. O que ele estava querendo dizer? Feliz é aquele que crê, que eu curava antes, que eu curei enquanto eu estava aqui, e 2000 anos depois eu continuo curando. Aleluia! Como é que eu posso ter a petulância e a ousadia de dizer que não é da vontade de Deus me curar? Deus quer que o seu corpo seja sanado, curado, livre de qualquer tipo de doença. Querido, não deixe a doença tomar conta de você. Não estou dizendo que a doença não pode acometer um crente, a gente sabe que pode porque acontece. Mas deixa eu dizer uma coisa, tome o sofrimento de Cristo e deixe isso enraizado dentro de você, para quando por acaso, se ela chegar a bater na porta e falar, não, os flagelos de Cristo Jesus foram suficientes para me dar cura e saúde divina. Meu Deus do céu, aleluia, não para por aí, volta na sua Bíblia, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Olha para mim, essa é uma nova etapa do processo de crucificação de Cristo Jesus. A zombaria e o escárnio. Depois de eles flagelarem todo o corpo de Cristo, o levaram para o pretório, um pátio aberto do palácio de Pilatos. E lá estavam mais de 300 soldados, e Jesus Cristo no meio deles. Ali ele foi totalmente despido. A sua nudez ficou exposta a todos aqueles soldados romanos. Mas não só a sua nudez, mas a sua honra, os seus valores, aquilo que ele tanto pregava e estimava. Ele estava nu diante daqueles soldados. O corpo de Jesus foi danificado na flagelação. Mas aqui nesse momento, o que mais eles danificaram não foi o corpo, foi a alma.
foi a mente de Cristo. Jesus estava exposto, com a sua nudez exposta. Então aqueles homens pegam um manto, que possivelmente era um manto de Pilatos, vermelho, escarlate, que representava um manto de realeza, um manto de um rei. Afinal de contas, a acusação de Jesus qual era? Rei dos judeus. E colocam sobre o corpo de Jesus, não para por aí. Eles também avistam alguns espinhos, umas trepadeiras que tinham no pátio. Eles colhem aqueles espinhos, fazem num formato de um círculo, e a Bíblia diz, e usa exatamente essa palavra, que eles colocam violentamente sobre a cabeça de Cristo Jesus. Naquele momento os espinhos perfuram todo o crânio dele, deixando toda a carne também exposta. E não para por aí, não contentes. Alguns deles avistam um caniço, um pedaço de cana, pegam e colocam na mão dele, e fazem de o cetro do governante. E cada um desses 300 soldados, querido, passavam diante de Jesus, ajoelhavam-se diante dele, um a um, escarnecendo e zombando no último grau, dizendo: salve o rei dos judeus. E pegavam o caniço e ainda desferiam mais um golpe na sua cabeça. Cada soldado fazia isso. Eram mais de 300. Meu Deus do céu. Mediante o escárnio e a zombaria que Cristo Jesus sofreu naquele momento, eu volto a fazer a pergunta para você: como pode nós acreditarmos que todo esse escárnio e zombaria e sofrimento que Cristo sofreu na sua alma não foi para a cura da nossa mente? Como foi? Meu Deus. Cristo sofreu no seu corpo para curar o seu corpo, mas Ele sofreu também na sua alma para curar a sua alma. Você não precisa viver com essas doenças que tanto afligem, principalmente essa geração. Você não precisa viver. Você não precisa. A palavra diz que se você o clamasse no dia da angústia, Ele te livraria e te honraria. A palavra diz em Filipenses que se você lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, o Deus que tem a paz, que excede todo entendimento, vai fazer com que você tenha paz no seu coração e na sua mente, na sua alma. A Bíblia diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Quem descansa, sofre de ansiedade. Quem descansa, sofre de depressão. Quem descansa, sofre de síndromes do pânico ou de ansiedade generalizada. Não. Quem descansa, descansa. Aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele é que eu vou confiar. Eu não vou temer o terror da noite, a peste que voa de dia, a mortandade que assola o meio-dia. Porque eu tenho certeza, querido, 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. A minha mente é curada pelas feridas que foram causadas na alma de Jesus. Tenho o meu corpo e eu tenho a minha mente curada. É direito nosso. É direito nosso. Amém. Meu Deus. A melhor parte está chegando. Volta na sua Bíblia. Aleluia. Versículo 8. É isso mesmo, versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira na sua boca.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da sua vida uma oferta pela culpa, Ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Após a segunda etapa do processo de crucificação, aí vem a crucificação por si mesmo. Após a zombaria e o escárnio, eles colocam uma viga de madeira sobre os ombros de Cristo e fazem ele andar até o local, o destino onde seria a sua crucificação de fato. Ele tinha algumas centenas de metros para percorrer. E os romanos sabiam que da condição que Jesus estava, se ele percorresse alguns metros, com aquela viga pesada nas costas, com o corpo tão dilacerado como estava, ele não ia aguentar chegar até lá. Então o que eles fazem? Não porque eles são bonzinhos. Simão Sirineu, ajuda ele a levar isso aí. Porque senão ele não vai aguentar chegar até lá, e a gente quer que ele chegue até lá para ele sofrer mais. Então Simão Sirineu o ajuda a levar a viga. Chegando no destino, que a Bíblia chama de Gólgota, Monte da Caveira, ou Monte do Calvário, ali, eles pregam Cristo Jesus na viga. Os pregos de Cristo Jesus, com que ele foi pregado, eram pregos de mais ou menos 12 centímetros de comprimento, e atravessaram os punhos dele, até que ficassem bem enfincados na viga, para não correr o risco dele cair. E eles içam Jesus e colocam sobre um poste vertical que já estava no chão, e a viga de madeira horizontal, ela se encaixa perfeitamente num sulco, numa fenda desse poste vertical. Quando essa viga cai nesse poste, o impacto ele é tão forte que quase as articulações de Cristo saem, quase se deslocam. O próximo passo era pregar os seus pés. Os pés deles foram pregados da pior forma possível. Colocaram um sobre o outro e colocaram a sola encostada na madeira. A sola dos pés de Cristo Jesus encostada na madeira, e um sobre o outro. Porque essa é a posição mais dolorosa, para que quando ele fosse subir para respirar, ele não aguentasse de dor. Então eles pregam um prego não menor do que aquele dos punhos, no centro do osso, os pés de Cristo. Para que quando ele subisse, aquele prego não se deslocasse e não saísse do seu pé, e o pé dele ficar sempre naquela posição. Jesus tentou respirar algumas vezes, porque ele ficava na posição suspensa, e quando ele subia para respirar, a dor no pé era tão grande que ele não aguentava, e ele voltava na posição suspensa. E ele tentou algumas vezes respirar, mas durante as horas da crucificação, as articulações, os seus ombros de punhos começaram a se sair da articulação. Então ele não tinha mais força para subir. E quando ele não tem mais força para subir, inicia-se o processo de asfixia em Cristo Jesus. Cauê, você está falando isso para assustar a gente? Eu dou graças a Deus porque não tem nenhuma criança aqui, espero que não tenha mesmo. Mas assim, eu estou falando isso, querido, porque isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque a gente banaliza a cruz. Sabe, eu não tenho problema nenhum em você usar uma cruz com você, até embelezar a cruz, mas deixa eu dizer, a cruz foi algo terrível. A cruz foi algo terrível. Era a morte mais terrível, ainda mais a romana. Se tem os caras que eram bons em fazer a pessoa sofrer, eram os romanos. Ofereceram alguma coisa para Cristo beber, para ele ter um pouco de menos dor. Ele fez assim: não quero,
vou sentir isso até o último fio. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. E você pode pensar assim: uau, não tem como sentir mais dor do que isso. Os flagelos, os pregos, a asfixia, as costas toda rasgada, a carne exposta, como pode sentir mais dor? Você pode pensar assim: essa foi a maior dor que Cristo sentiu. Eu digo para você que o pior ainda estava para acontecer. O pior não foi a mutilação no corpo de Cristo Jesus. Não foi o fato do corpo dele estar dilacerado. Deixa eu te contar uma coisa. Em Gênesis, no início de todas as coisas, ou melhor, antes de Gênesis, Deus, o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho eram um. Eles eram uma família autossuficiente, não precisava de ninguém para nada. Não precisava de nada para nada. Eles eram felizes, autossuficientes e eram um, e sempre foram um. O Pai era igual ao Filho, o Filho era igual ao Pai, o Espírito era igual ao Pai, o Filho era igual ao Espírito. Eles eram um. Mas no momento em que a asfixia começa a tomar conta de Jesus, Deus vê o momento exato para pegar o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Adão, o pecado de toda a humanidade que já existiu e que ainda vai existir, e lançar sobre ele no madeiro. Porque só o meu pecado e o seu pecado poderiam fazer ele morrer. Se não fosse isso, ele não poderia morrer, porque ele não tinha pecado nenhum. Não havia pecado em Cristo Jesus. Paulo disse que ele se humilhou como filho obediente, foi até o matadouro e se entregou em morte de cruz. E quando o meu pecado, o seu pecado atinge Cristo Jesus, acontece a pior coisa e a pior dor que ele poderia sentir. Ele é afastado da presença do Pai. Como é que você sabe que essa é a pior dor? Eu vou te provar. Muitos dos discípulos e dos apóstolos, na era da igreja, quando Jesus já havia ressuscitado e ido para o céu, não foram martirizados? Não morreram também em mortes violentas, bem parecidas com a de Cristo Jesus? E como é que eles iam para a cruz? Ou para o destino que eles ou aqueles cristãos que iam para os coliseus e eram engolidos por leões? Eles iam cantando e sorrindo. Jesus estava indo para a cruz chorando. Olha o Getsemane. Ele suou sangue. A angústia era tanta que ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se tiver outro jeito, se tiver algum outro jeito, passa de mim esse cálice, porque eu não vou conseguir suportar isso. Agora eu faço uma pergunta: será que os discípulos são mais fortes que o mestre? Os discípulos aguentaram as dores no corpo, porque foram para suas mortes sorrindo. E Jesus estava chorando. Porque Jesus sabia que não era a dilaceração no seu corpo, os pregos. Jesus sabia que não era tudo aquilo que ele poderia enfrentar no corpo, que seria a pior coisa que ele iria aguentar. Mas era o fato de estar afastado do Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, a segunda pessoa da Trindade estava ali afastada do Pai. Os discípulos morriam, eram salvos, iam para Deus, mas Jesus morre não só na carne, mas morre espiritualmente por mim e por você. E deixa eu te contar a maior boa nova que se pode contar para alguém nessa terra. A morte no Espírito de Cristo te deu o direito de receber a salvação no seu espírito. Hoje você pode ser salvo por causa da morte espiritual de Jesus Cristo naquela cruz.